Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao Aula de Física. Eu sou o professor Sindic. Vamos trabalhar. Ok, desta vez vamos trazer aqui o gráfico da Lei de Colombo. Nós já demos a Lei de Colombo, já falamos da Lei de Colombo no slide anterior. Então vá para o slide anterior, procura se informar. Mas eu trago aqui algumas coisas principais que devem ser recordadas para fazermos aqui análise gráfica. Não se esqueça de subscrever-se ao canal, partilhe as aulas com os amigos. Eu sou o professor Sindic. Ok, mostre aos amigos que isto aqui está a bater, ok? Muito bom. Vamos lá para aqui. Gráfico da Lei de Colombo. Nós, antes de introduzirmos a Lei de Colombo, nós falamos das leis qualitativas das interações elétricas. Nós sabemos que as leis qualitativas das interações elétricas já são regidas em dois princípios. O princípio de atração e o princípio de repulsão de cargas, ok? O que acontece aí? Nós dissemos o seguinte, vamos recordar disso porque é extremamente importante para fazermos o gráfico da Lei de Colombo. Nós dissemos que quando uma carga... Vamos supor que é uma carga positiva, né? Q1, ela é colocada nas proximidades de uma outra carga positiva, Q2, e as duas cargas estando separadas através de uma distância D, há uma força que age entre as cargas que tende a repelir, porque nós sabemos que este princípio é de atração ou de repulsão. Repelindo-se, o que significa que esta carga, ela distancia-se da carga Q1, ou Q1 distancia-se da carga Q2. A força que atua na carga 2 é a força que a carga 1 exerce em relação à carga 2. A força que atua na carga 1 é a força que a carga 2 exerce sobre a carga 1. E as duas cargas estão separadas através de uma distância D. Como é que aparece a Lei de Colombo? A Lei de Colombo aparece a partir da inquietação seguinte. O que acontece a esta força repulsiva ou atrativa quando esta distância é aumentada ou diminuída? Okay? Quanto maior for a distância, o que vai acontecer com a força? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é a relação da mesma força em relação às cargas. O que acontece com a força quando nós variamos as cargas? E nós vimos que na primeira resposta, vimos que quanto maior for o valor da carga, maior é o valor da força. O que mostra que a força na Lei de Colombo é sempre diretamente proporcional ao produto das cargas. Daí, nós dissemos o seguinte, que a força ela é diretamente proporcional ao produto das cargas 1 e 2, ok? Em relação à distância, estou a fazer recordar de coisas que eu já falei, ok? Em relação à distância, nós vemos que esta distância, quando ela é acrescida, quando ela aumenta, a força diminui. Nós temos duas cargas neste ponto a uma distância. Há uma força que age entre as duas cargas. Nós aumentamos esta distância. Esta força entre as cargas, ela vai diminuir. Okay? O que mostra que quanto maior for a distância, menor é a força. Há uma inversão de proporcionalidade. A força é inversamente proporcional ao quadrado dessa distância. E nós deixamos isso como uma nota, que a força é inversamente proporcional ao quadrado da distância. E nós vimos também o significado matemático disto. O que é que isto significa? Quando a gente diz que a força é diretamente proporcional à carga, estamos a dizer que a carga, quando ela aumenta duas vezes, por exemplo, quando a carga aumenta duas vezes, por exemplo, a força também vai aumentar duas vezes. Porque essas duas grandezas são diretamente proporcionais. Ao passo que aqui, onde há inversão de proporcionalidade, a força é inversamente proporcional ao quadrado. O que significa que quando a distância aumenta duas vezes, a força vai diminuir o quadrado. O quadrado de 2 é 4. Por exemplo, quando este aumenta duas vezes, a força vai diminuir quantas vezes? 4 vezes. Quando este aumenta 3 vezes, a força vai diminuir o quadrado de 3, é 9. Ok? Há uma inversão de proporcionalidade. Então, a partir daqui, nós chegamos à lei que diz o seguinte, a força é diretamente proporcional à carga 1 e carga 2 e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Daqui, nós temos que a força é igual. Tirando esta constante de proporcionalidade, quer dizer, tirando este símbolo que mostra diretamente proporcional, nós vamos colocar aqui uma constante de proporcionalidade, que se chama constante dielétrica do meio, ou constante eletrostática do meio. Okay? Constante eletrostática do meio, que é representado por K0, ok? Vezes Q1 vezes Q2 sobre
Distância ao quadrado. Então, esta é a lei. E de forma simples e fácil de enunciar, nós temos que esta lei diz que a força de interação entre duas cargas é diretamente proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que separa essas mesmas cargas. É esta lei que eu coloquei aqui, ok? A intensidade da força de ação entre duas cargas é diretamente proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que separa essas mesmas cargas. Então, a partir daqui, ok? A intensidade da força, onde é que está? Entre duas cargas, ok? Entre duas cargas. Muito bem, é diretamente proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que separa estas mesmas cargas. Ok, então, com base nisto, o que é que nós vamos fazer com base nisto? Nós vamos procurar trabalhar com valores de distância em relação aos valores da força, manipularmos este valor e mantermos a carga constante, ok? Na análise gráfica, este gráfico é de força elétrica em função da distância. E nós já vimos que quanto maior for a distância, menor é a força. E nós já vimos que esta inversão é no quadrado da distância. Ok? Então, vamos para aqui para a nossa tabela. Nós fizemos aqui esta tabela que mostra valores de distância e mostra os valores da força. E nós já sabemos a interpretação da lei a partir daqui. Ok, vamos ver o que é que vai acontecer quando a distância é D, quando a distância aumenta duas vezes, 2D neste caso, quando a distância aumenta 3 vezes, que é 3D, quando a distância aumenta 4 vezes e quando a distância aumenta 5 vezes. O que acontece aos valores da força? Ok? Nós já vimos que, uma vez que a força diminui no quadrado da distância, se a distância aumentou 2 vezes, a força elétrica vai diminuir no quadrado de 2. Qual é o quadrado de 2? É 4. Aumentou 3 vezes, a força elétrica vai diminuir no quadrado de 3. É 9. Aumentou 4 vezes a distância, a força elétrica vai diminuir 16 vezes, que é o quadrado de 4. Aumentou 5 vezes, a força elétrica vai diminuir 25 vezes, que é o quadrado de 5. Então, esta é a regra, ok? Aumentou 2 vezes, a força diminuiu 4 vezes. Por quê? Porque a lei diz que a força é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Ok? Então, vamos fazer um gráfico disto e observamos o comportamento gráfico. Onde é que está o gráfico? Está aqui o gráfico. Nós temos este gráfico que é de força em função da distância. Ok? Os valores da força estão aqui, neste eixo, na vertical. Ok? Nós colocamos aqui no eixo das abscissas os valores da força e no eixo das ordenadas o valor da distância. Quais são esses valores da distância? D, 2D, 3D, 4D e 5D. Ok? Podemos colocar aqui 5D. Podemos não chegar no 5D, não tem problema. Ok? Porque nós só queremos mostrar, ok, a inversa, neste caso, o gráfico de função inversa. Depois temos os valores da distância. Temos a força, força sobre 2, depois força sobre 4, força sobre 9 e força sobre 16. Está ali. Ok? Quando a distância é 2D, a força diminui 4 vezes. Quando a distância aumenta 2 vezes, a força diminui 4 vezes. Colocamos um ponto aqui. Quando a distância é D, aqui é força elétrica. Quando a distância é D, aqui também é força elétrica. Então colocamos um ponto. Quando a distância aumenta 3 vezes, a força diminui quantas vezes? 9 vezes. Está claro isto, né? Quando a distância aumenta 4 vezes, aliás, está aqui 4 vezes, a força, o que é que acontece com ela? Ela diminui 16 vezes. Ok? E por aí fora. E o que é que vamos fazer depois? Vamos unir esses pontos todos aqui através desta linha. É uma linha curva, não é? É uma inversa esta. Este gráfico mostra claramente que a distância é inversamente proporcional à força. Ok? O que significa que a força é inversamente proporcional ao quadrado desta distância.
Então, sempre que nós formos analisar a lei de Colombo, tem que ser sempre um gráfico deste que mostra a inversa. Ok? Está claro isso? Está claro isto? Tem que estar claro isto. Este gráfico mostra que a força é diretamente proporcional. Diretamente proporcional não, ok? Mostra que a força é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Ok? É isto que mostra este gráfico. Vamos agora ver um exercício muito concreto. Vamos deixar disto porque isto já foi falado na aula passada. Nós apenas só queríamos mostrar aqui como é que nós podemos trabalhar com o gráfico. Ok? E outra coisa extremamente importante, não se esqueçam que este gráfico é analisado colocando as cargas elétricas como valores constantes. Okay? As cargas elétricas elas não influenciam na análise gráfica. Nós só estamos a trabalhar aqui com força em função da distância. Ok, vamos a este exercício. O que é que diz esse exercício? Duas esferas idênticas positivamente eletrizadas com carga Q1 igual a Q e carga Q2 igual a Q3. Vamos tirar dados. Quais são os dados que nós temos? Q1 igual a Q e Q2 igual a 3Q. Ok? São colocadas a uma distância D. Essas todas as cargas são colocadas a uma distância D. Ok? No vácuo, neste caso, agindo uma força Fe. Ok? E a força que está aqui, que resulta a partir disto, é uma força Fe, é uma força elétrica, neste caso. Em seguida, em seguida, as esferas são postas em contacto. Então, isto é antes. E depois temos aquilo que acontece depois. Vamos observar o que é que acontece depois. Esta é a maneira mais viável de nós organizarmos o exercício. Não temos que esquecer disto. Ok? Em seguida, as duas esferas são colocadas em contacto, afastando-se a uma distância de 2D. O que significa que essas duas cargas são colocadas em contato. O que significa que Q mais 3Q são colocados em contato, formando uma única. Ok? Afastando-se a uma distância 2D. E a distância entre elas aqui é 2D. Determine a função de F', ok? A nova intensidade da força elétrica de repulsão. Queremos calcular aqui a função F'. Neste caso, queremos pegar na força elétrica e dividimos pela segunda força, que é depois do contacto. Fe'. Ok? O que é que acontece depois do contacto? As duas cargas, elas formam uma única, então vamos ter a média dessas duas. Então vamos ter isto sobre 2. Não teremos 4. Teremos 4 cargas sobre 2. Isto vai ser igual, simplificamos isto com isto, isto vai ser igual a 2Q. Ok? O que significa logo, o que significa aqui Q1 vai ser igual a 2Q e Q2 vai ser igual também a 2Q. Ok? Vamos trabalhar com a média. É o segundo cenário. Quando a distância for Q1 e Q2, ok? Quando a carga, aliás, for Q1 e Q2, a distância já não é D. Depois, a distância é 2D. Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos ter agora a interpretação da lei de Colombo para este primeiro cenário e a lei de Colombo para este segundo cenário, ok? Então, vamos para aqui. Nós já sabemos que a lei de Colombo diz que a força elétrica é constante Q1 vezes Q2 sobre distância ao quadrado, ok? Então, a força elétrica vai ser igual. Constante, não vamos substituir a constante, vezes Q1 para o primeiro cenário é Q, ok? Vezes Q, vezes Q2 para o primeiro cenário é 3Q, isto tudo sobre distância ao quadrado. A distância é D neste caso, ok?
Vamos ao segundo cenário. F'. F', que a força elétrica linha vai ser igual a constante vezes Q1 é 2Q, 2Q, vezes Q2, continua sendo 2Q, sobre a distância. A distância agora é 2D. Então vamos ter 2D, isto ao quadrado. Ok? O que vamos fazer é pegarmos isto e igualarmos a isto. Ok? Ou pegarmos isto e dividirmos por isto. Não tem nada de especial. Vamos levar F', vamos substituir aqui. E vamos levar F', vamos substituir aqui. E vamos levar FE, vamos substituir aqui. Ok? Aqui em cima, o que é que nós temos? Vamos por aqui, vamos arranjar um espaço aqui. Teremos K. É melhor usarmos vermelho para ficar um pouco mais visível. Ok, teremos K. Q vezes 3Q sobre distância ao quadrado. Ok? Sobre, estou a fazer substituição disto. Aqui. Sobre, no denominador vamos ter 2Q vezes 2Q, tudo isto sobre 4D ao quadrado. Isto é igual a F elétrica sobre F elétrica linha. Ok? Então vamos por aqui. Vamos simplificar aquilo que nós não precisamos ali. Ok? Temos 2D. Vamos simplificar com este 2D. Ok? Vamos simplificar esta carga com esta carga. Vamos simplificar esta carga com esta carga. Agora vamos aos números. Temos 2 vezes 2, 4 sobre 4. Então podemos simplificar. Vamos simplificar isto com este 4 aqui. Ok? Ficamos apenas em cima F. Vamos continuar aqui. A partir daqui teremos FE sobre FE'. Vai ser igual. O que é que nós temos aqui em cima? Apenas restou-nos o 3. Isto vai ser igual a 3. Ok? Então já podemos isolar, ok, o nosso FE. FE vai ser igual a 3 vezes F'. Ok? Então esta é a relação que existe entre a força elétrica e a força elétrica linha. Então esta é uma demonstração muito clara, não tem nada, é uma implementação da lei de Coulomb. Então vamos ver no próximo mais exercícios. Então não se esqueçam de subscrever-se ao canal, partilhem as aulas com os amigos. Eu sou o professor Sindic, foi sempre um prazer enorme resolver esse exercício para vocês. Muito obrigado, estamos juntos.